por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta quarta-feira, dia 14 de outubro. No episódio de hoje vamos falar de educação financeira para crianças. Vamos fazer algumas conexões com outros planetas, não sai daí. E também vamos atualizar os mercados, já que esse período pré-eleitoral dos Estados Unidos tem explicado bem o significado de volatilidade, hein, Kleber? Bom dia, Rê, tudo bem? Eu confesso que eu estou muito mais curioso para saber o que é que a gente vai ter de novidade hoje aqui do que com os mercados lá fora, tá? Porque não está mudando tanto. Agora, esse seu início aí deixou todo mundo curioso, viu? Então é para ninguém sair daqui, para todo mundo ficar acompanhando, que a gente já fala sobre isso e eu já vou explicar. Inclusive, eu queria saber se você já esteve no mundo da Lua, Kleber. Olha, de vez em quando eu até vou de novo para lá, viu? Mesmo depois de velho. Entendi. Nada que umas boas cervejas não façam a gente viajar, né? E até mesmo sonhar acordado, né? Mas vamos falar um pouquinho de mercado antes disso, né? Que nem você colocou. A gente tem aí as preocupações ainda no radar lá nos Estados Unidos, exatamente com o pacote de estímulos fiscais, né? Que tem um impasse muito forte, dificilmente vai ter algum avanço nessa semana, segundo tanto especialistas quanto próprias informações que vêm ali do Congresso norte-americano, e é provável que ela fique para depois das eleições ali em 3 de novembro, onde a gente vai ter um desenho um pouco melhor de como é que vai ficar tanto as cadeiras no Senado, né, quanto também quem que vai ser o presidente, mas o certo é que sem esse pacote, como já foi apresentado pelo próprio Banco Central norte-americano, vai ser muito mais difícil a recuperação da atividade econômica nos Estados Unidos acontecer no ritmo que é o esperado, né, ou pelo menos aquilo que as pessoas precisam ali no dia a dia. Por enquanto, o mercado, depois de ontem ter tido uma queda um pouquinho mais forte, até por causa das notícias da paralisação de testes de algumas vacinas importantes, né, que a gente trouxe aqui, eles operam em leve alta agora pela manhã. Muito bem. E por aqui também, Kleber, tem uma preocupação grande ainda do Banco Central sendo demonstrada em várias falas do presidente referente ao gasto público. Isso também deixa um pouco mais instável toda essa situação, né? Deixa. A gente tem uma preocupação já há um bom tempo, né, com o nosso fiscal, né, com o regime fiscal. Nas últimas semanas, a gente vem falando pelo menos há 4 ou 5 semanas sem parar sobre possibilidade de risco, né, de romper o teto de gastos, que afetaria, obviamente, também toda a questão de dívida pública, o aumento do endividamento. E o que a gente não tinha no radar era a pressão inflacionária, né? E essa pressão inflacionária começou um pouco mais forte agora no último mês, né? A gente falou aqui do arroz, né? A gente fez um episódio especial falando sobre a questão, né, de toda a inflação, tanto para a indústria, para o produtor, quanto para o consumidor final, que esse ainda não tem recebido tanto ali na ponta, principalmente o consumidor ali de renda mais baixa, não tem sentido tanto, tirando ali o arroz e alguns outros alimentos e bebidas. E o presidente do Banco Central, o Roberto Campos, ele já vem colocando as preocupações que eles têm exatamente quanto ao fiscal, que ele disse: se o fiscal não for respeitado, se o teto de gastos, né, não tiver ali o seu limite respeitado pelo governo, ele pode mudar o programa de política monetária dele, que é um compromisso de não aumentar os juros. Então é isso que vem trazendo bastante preocupação aí para os mercados. Ele reforçou mais uma vez isso. Vamos ver como que o governo, que vem apresentando nos últimos dias, pelo menos um clima de conciliação muito importante, né, e que ajuda muito no que a gente precisa para passar o que é necessário ali no governo. Vamos ver como ele caminha nos próximos dias aí, mas tem trazido, sim, algumas preocupações aí para o mercado local também, apesar de dias positivos, né? Uhum. E, Kleber, o que seria um movimento errático da Bolsa? Por favor, explica isso pra gente. Cadê o professor, né? Cadê o professor para vir aqui fazer? Mas como um bom aluno, eu acredito que tu vai saber explicar.
Vai ganhar pontos, tu tava em falta pro professor. Exatamente. Trazendo para o nosso bom português aqui, o errático nada mais é do que o que erra, o que é errante, ou aquele que também, em alguns aspectos, diz, né, que não tem um lugar determinado. Eu achei essa expressão não faz muito tempo, faz alguns minutos, tenho que ser honesto. E isso significa o quê? Quando a gente traz para o nosso mercado de volatilidade, né, Rê? Então, o errático ele pode ser considerado também o inconstante, o irregular, que é o que a gente vem acompanhando das bolsas, né? E, além de tudo, ele também tem sido errático em relação, nos últimos dias, ao mercado internacional, né? O mercado internacional caindo e a gente aqui subindo. Em outros dias foi o inverso, né? A gente teve dias positivos lá fora com o mercado aqui sendo descorrelacionado de lá e uma instabilidade muito grande ainda para o investidor. Então, o mercado errático, ele é um mercado que a gente pode falar para o investidor aqui que vem acompanhando a gente para saber o que fazer, muito perigoso, viu, Rê? Eu acho que essa é a grande expressão que a gente deixa, que é aquilo que você não tem uma direção definida, você não tem uma tendência certa, e dependendo do posicionamento que você faz, você pode acabar se machucando. Pouco ou muito, claro, depende de volume, né? Mas, ou seja, um mercado errático é um mercado de extrema atenção e só deve operar de fato ali riscos maiores quem conhecer muito, e mesmo assim é super perigoso. Será que é tão perigoso quanto viajar até o mundo da Lua, Kleber? Olha, depende, né, de quem vai nos levar, Rê. Com um bom professor, um bom guia, talvez não, né? É verdade. Bom, gente, vamos lá. Semana da Criança, a gente quis fazer um episódio muito especial, inclusive os meus vizinhos da obra vieram com força participar desse episódio com a gente. Eles querem vocês vão muito, acompanhar a nossa trilha sonora super legal do podcast de hoje, como vocês já acompanharam outras vezes. E aí, o que a gente pensou? Vamos falar sobre a relação da criança com o dinheiro. Porque a gente fala aqui muito em investimentos como uma forma de transformar a vida das pessoas. A gente leva muito a sério esse papel da educação financeira. Então, nada como falar sobre isso com quem viveu essa realidade. Ou seja, uma criança que começou a carreira muito cedo e, consequentemente, começou a ganhar seu dinheiro muito cedo. E aí a gente foi até o mundo da Lua buscar o Luciano Amaral para participar desse podcast conosco. Luciano, bem-vindo, muito legal ter você aqui com a gente. Oi, Rê, como é que vocês estão? Olha, eu garanto que vai ser uma viagem segura, porque a gente só vai usar um gravador, no máximo, para tentar sair um pouco, talvez, de uma situação mais complicada que você tem aí com o seu dinheiro, para tentar visualizar uma situação melhor com os do gravador, mas depois a realidade a gente sabe que é um pouco mais complicada, né? Demais, Luciano, seja muito bem-vindo, viu? Pô, obrigado pelo convite, viu? A gente fala sempre quando a gente fala de questões financeiras, de educação financeira, às vezes as pessoas acham que é algo distante, etc., mas é o que elas fazem ali no dia a dia, né? E é importante estar aqui, porque eu tô aqui para aprender também, assim como eu tava aprendendo, porque eu tava aqui ouvindo já vocês falando. Olha a responsa aí. Muito legal. Bom, Luciano, eu fiz aqui uma breve linha do tempo muitíssimo resumida aqui, só para a gente fazer esse contexto de que você começou a trabalhar muito cedo, aos 6 anos de idade, gravou comercial, veio o mundo da Lua, veio o Castelo Rá-Tim-Bum, a TV, entrou no mundo dos games, dos esportes, ou seja, é muito tempo da sua vida já trabalhando. E aí, queria saber como é que foi começar a receber pelo próprio trabalho tão cedo. Você tinha essa noção que não era aquela mesadinha que colocava no porquinho e que sim, você estava sendo remunerado pelo seu trabalho? Ou no início foi mais uma brincadeira de criança? Eu acho que nenhum e nem outro, sabe? Eu acho que assim, o meu começo de carreira meio que foi, se é que a gente pode dizer assim, né? Foi por acaso, porque, de certa forma, só pra gente entender o contexto, a minha irmã era modelo na época, né? Isso lá em 86, aproximadamente. E por ela era uma adolescente, minha mãe sempre acabava levando. Eu nasci numa família que não tinha muitas condições. A gente morava num apartamentinho de um dormitório, todo mundo ali e tal. E aí minha mãe acabava levando a minha irmã para fazer os trabalhos e tal, e eu, por ser uma criança, acabava indo junto, porque minha mãe não tinha com quem deixar. E aí meio que minha carreira começou assim, porque um dia aconteceu de no mesmo lugar que a minha irmã estava fazendo um teste para uma propaganda, ter teste para criança, e eu acabei fazendo teste e acabei passando. E de certa forma, para ser bem sincero com vocês, essa questão do trabalho, de estar fazendo algo ali que realmente, e era isso que fazia, o meu trabalho, ele chegou um momento, e foi um momento bem, bem rápido assim,
digamos que ele já supria uma parcela das contas ali dentro de casa, que era maior do que a do meu pai. Por exemplo, meu pai era garçom na época, o salário não era muito alto, com certeza não. Minha mãe não trabalhava, porque ainda tinha... E eles são de uma geração, eles são da década... Eles nasceram, ambos nasceram em 37. Eles são de uma geração que realmente a noção de casa, aquela coisa de dona de casa, minha mãe ficava em casa para cuidar dos filhos, tal. Não tinha isso que a gente vê hoje da divisão das tarefas, né? E aí, ou seja, você tinha uma pouca grana entrando em casa, aí o menino que começa a ter uma carreira muito cedo, mas começa a trabalhar com algo que começa a ter frutos ali de uma grana que depois de algum tempinho já começa a ser maior do que o salário do meu próprio pai, começa a ser muito representativo aquele dinheiro. Mas para mim, eu não tinha a menor ideia do que estava fazendo até a minha adolescência, basicamente. Era uma grande diversão, de certa forma. Era quase um brincar ali de fingir, viver outros mundos, outras realidades, que já que a realidade na vida real era meio difícil, ali tinha a possibilidade de viver coisas, sabe? Que o dinheiro acabava ficando todo por conta de responsabilidade da minha mãe, que é uma pessoa que estudou muito pouco também. Tanto meu pai quanto minha mãe, por exemplo, minha mãe estudou até a 4ª série. Imagina, se mal teve uma educação completa ali, uma educação financeira não teve muito menos, entendeu? Claro. Então, a questão do dinheiro sempre foi algo muito latente ali, muito necessário, mas até certo ponto nem um pouco pensado ou administrado de maneira coerente, de certa forma. Luciano, você falou dos seus pais. O meu pai era de 32 e minha mãe é de 40. Né? Por sinal, fã aqui do podcast também. Ela valeu, é a nossa maior fã, gente. Luciana, ela manda mensagem, coisa mais querida. Ouve todos, manda mensagem, comenta. Depois que ela ouviu o Luciano hoje, né, imagina. Agora, você tá falando, e eu tô lembrando exatamente de coisas muito parecidas, né, e a gente tinha na época, pelo menos pra nós, ali da nossa geração, aquela questão de mesada, né, pra mim era algo raríssimo, eu não tinha mesada, podia ter talvez uma anualizada, às vezes durante o ano vinha uma ou outra ali. Como que foi pra você exatamente por um início ali de vida, como você acabou de explicar pra gente, simples, né? Com seus pais trabalhando para construir as coisas. Você já falou, você não tinha noção daquilo que estava acontecendo no primeiro momento. Como foi lidar com isso no dia a dia, olhando para as outras crianças, e o que isso refletiu ao longo da sua vida também, cara? Eu acho que, de certa forma, foi bem tranquilo. Assim, era bem isso, né? O meu dinheiro ele era utilizado para pagar aluguel, para pagar a comida, para pagar coisas essenciais na nossa vida ali. Mas é claro que em determinados momentos eu tinha uma compensação, um brinquedo que eu queria mais, e assim, legal. de certa forma acabava, nessa época principalmente, acabava fazendo muita propaganda de brinquedos, né? Hoje em dia você não tem, mas as propagandas não são mais permitidas, né, de brinquedo na televisão brasileira. Mas naquela época você tinha muita propaganda de brinquedo, etc. E eu acabava ganhando muita coisa. Então, assim, de certa forma, saciava um pouco aquele desejo da criança de ganhar um presente ou algo do tipo. E o dinheiro ficava totalmente focado nos afazeres de casa. Mas eu acho que a relação em comparação com outras crianças, porque, por exemplo, eu fui muito privilegiado por alguns motivos, de certa forma. Porque, por exemplo, em relação a estudos, a gente não tinha condições, mal tinha condições para as coisas de casa. Então, assim, e aí, por trabalhar na TV, por ter tido sorte de trabalhar na TV, acabei ganhando uma bolsa de estudos num colégio particular super bom. Então, assim, bacana. Mas é claro, a realidade das outras crianças era diferente um pouco da minha, por mais que a gente tivesse ali alguns privilégios, sim, como eu disse, de ganhar coisas e tal. Mas nunca me deixou abalado em relação a isso, sabe? Eu acho que primeiro porque eu acho que a formação em casa e tudo mais, eu acho que sempre foi muito legal. A educação em casa, né? Aí não a educação da escola. Foi muito em casa, colocando os pés no chão e etc., sabendo que as coisas têm limite e tal, e que a nossa realidade realmente não era parecida com algumas crianças. Mas isso nunca me abalou, de certa forma. Tanto é que eu acho que eu consegui lidar muito bem com momentos cruciais da carreira, onde poderia ser abalado você começar muito cedo a trabalhar, né? Porque assim, não só pela questão da grana, mas eu acho que
trabalhar muito cedo pode impactar muito uma criança, assim como a gente vê vários outros exemplos, né? Principalmente a questão da fama, a questão de você ser uma criança famosa e você às vezes perder a noção de quem você é nessa sociedade do pode tudo, não pode nada, sabe aquela coisa? E eu acho que a formação dentro de casa me deixou bem tranquilo em relação a isso, assim. E a questão da grana depois que legal. É um negócio que realmente aí eu comecei a ter um pouco mais noção e do trabalho em si, né? Quando eu cheguei ali na época dos programas mais famosos, tipo Castelo Rá-Tim-Bum, que eu comecei a ter uma noção do que era aquilo que eu ia querer seguir ou não, aquilo já era representativo para mim, porque esse trabalho me fez mudar de vida e era muito importante, assim como é muito importante hoje, até em relação à grana, porque as conquistas que eu tive hoje são em relação a isso e começaram muito cedo. Se não fosse assim, eu não sei como seria hoje, sabe? É uma coisa, é meio complexo, porque é realmente uma situação. Sem dúvida. Começar a trabalhar tão cedo, né? Não é trivial, né? Não, mas, exatamente. E aí trivial e é cheio de. E são vários elementos que tem aí no meio dessa caminhada que te colocam à prova a todo momento. Você antecipa muita coisa, né, Luciana? Você tem uma antecipação de coisas que naturalmente aconteceriam mais tarde, né? Exatamente. Você tem que lidar mais jovem, né? Até a responsabilidade dentro de casa. Eu não tinha mais a opção, é basicamente isso, sem perceber, claro, e sem colocar isso de maneira explícita, eu não tinha mais a opção de parar de trabalhar. Porque aquele dinheiro que eu trazia para casa era o dinheiro da casa, sabe? Era uma coisa assim, que claro, que por diversos outros motivos ocasionava problemas também, né? Imagina a relação de um casal, como é que fica impactada, assim, do que o filho traz mais dinheiro para casa do que o próprio pai, para uma geração onde o pai é que deveria prover tudo para a família, sabe? Sim. Exato. Tá, e aí, quando é que você se deu conta e conseguiu começar a cuidar do próprio dinheiro? Nesse momento, acredito que você já era adolescente, enfim, a carreira já estava deslanchando, mas você conseguiu em algum momento, quando assumiu esse controle, fazer um tipo de planejamento? Ou as coisas foram fluindo do jeito que dava? É louco, né? Porque assim, geralmente a gente aprende, ou então a gente é forçado a aprender nos momentos de dificuldade, né? Onde a gente mais absorve, talvez, conhecimento. E foi mais ou menos isso que aconteceu, assim. Em determinado momento da minha carreira, como eu disse, a minha mãe é que acabava cuidando de tudo, com pouca instrução, muito menos ainda conhecimento financeiro, ou então com planejamento, e vindo de uma família muito pobre, etc., começou a perder um pouco a mão em relação ao dinheiro, né? Assim, ao invés de, por exemplo, se planejar, porque, além de tudo, a gente está falando de uma carreira que é muito instável, né? Assim, até hoje é uma carreira estável para mim, por mais que já tenha construído um monte de coisa, a gente trabalha com contratos anuais, a gente não tem uma garantia de uma CLT ou algo do tipo, como outras profissões. E, em determinado momento, minha mãe acabou perdendo a mão de algumas coisas e ao invés, por exemplo, de talvez investir em algo como, sei lá, investir de alguma maneira para ter uma segurança para um futuro que não sabia qual seria, ela optou por, às vezes, mudar para um apartamento onde o aluguel seria muito maior e quase não condizente com o que entrava de dinheiro mensalmente. Os gastos começaram a extrapolar o que a gente tinha de entrada de dinheiro. E aí a gente se viu numa situação em determinado momento onde a gente havia quebrado, basicamente, assim. Tinha quebrado, e isso eu era adolescente, assim, um pouco, alguns anos depois de ter feito Castelo Rá-Tim-Bum, onde, na época do Castelo, de certa forma, e só para entender, ter trabalhado na TV Cultura, naquele momento, não significava ganhar dinheiro. Por mais que o programa seja famoso, o salário, então a grana que entrava, era uma grana muito pequena. Não comparado ao sucesso que eram os programas, porque fica uma ilusão às vezes para as pessoas que a fama ou então o sucesso de um programa significa o tanto de dinheiro que está entrando na conta daquela pessoa que está fazendo. Legal você explicar isso. Mas até hoje é assim, né, Luciano? Então, mas dá uma falsa impressão para as pessoas. Porque realmente, se você parar para pensar, é uma parcela muito pequena de artistas no Brasil que conseguem ter essa vida, que é a vida que acaba sendo às vezes mais exposta, que é uma vida de realmente ali de muitos bens e tudo mais. Existe então, assim, abismo salarial entre os 10% que ganham muito e os 90% que ganham um salário ok. Exatamente. E o abismo é muito grande, né? Exatamente. Então, ainda mais naquela época em que era muito noticiado que, por exemplo, artistas como Faustão, como Gugu Liberato, eles ganham R$1 milhão por mês. Imagina, naquela época ainda. E só assim,
Era um abismo gigantesco. Era um abismo gigantesco. Hoje, se a gente fosse converter, talvez eu não teria noção exatamente de quanto eu fazia de dinheiro naquela época, mas para as pessoas terem uma noção, por exemplo, eu sendo protagonista de um programa como Mundo da Lua, fez um sucesso enorme no Brasil inteiro, era como se eu ganhasse hoje, que é um salário que para alguns é bastante, mas para quem trabalha em televisão e vê o salário tipo de um Faustão, seria mais ou menos uns R$3.500, R$4.000 por mês. Assim, Nossa, é muito longe daquele R$1 milhão. Né? E assim, mas pra minha família já era muito, entendeu? Porque era meu pai como garçom que botava em casa, às vezes, um salário mínimo de R$1.500, eu ganhava o dobro que ele, então já era muito. Eu fiquei curioso para te fazer uma pergunta aqui, Luciano, mas antes de fazer, só para a gente ter uma noção de linha do tempo, você começou aos 6 anos, aí quando você chegou no Castelo Rá-Tim-Bum, você estava com quantos anos já, mais ou menos? No Castelo eu já estava com 13. Com uns 13, já era adolescente ali. Mundo da Lua eu tinha 10. E você foi até quantos anos no Castelo? No Castelo foi 1 ano só de gravação, basicamente. Tá. Uns 13, 14. Essa questão da quebrada, realmente de quebrar, assim, de certa forma, de passar por algumas dificuldades e de ter que realmente assumir a responsabilidade do dinheiro, a administração e tudo mais, foi mais ou menos com uns 16 ali, assim, de certa forma até um pouco tarde. Ainda é uma criança, né? Se a gente pensar na situação, né? No que você está nos contando, né? Tipo, é uma responsabilidade enorme, né, cara? E de certa forma havia uma blindagem por conta da minha mãe, etc, de tipo, sabe aquela coisa de jogador de futebol? Olha, eu quero que ele só pense em jogar bola. Eu quero que ele foque no dentro de campo. O resto não atrapalhar o que tá indo bem. Era basicamente isso. Eu entendo que houve uma boa intenção, porém, nesse momento de dificuldade, eu vi que realmente eu, por ter tido mais instrução, saberia ali administrar de uma maneira mais coerente aquele dinheiro, seja como for. Por mais que não tivesse. Aí entramos no assunto de tipo, eu acho que falta uma educação financeira para as nossas crianças hoje, porque eu me vi sem nenhum conhecimento de nada para administrar um dinheiro que já era tão importante, era crucial para uma casa, sabe? Vocês podiam assim, Luciano... Opa. Vai lá, Rê. Não, eu só queria aproveitar o gancho. Se você tivesse tido essa educação financeira, ou na escola, ou de repente em casa mesmo, em uma situação diferente, alguém da família te trouxesse esse conhecimento, você teria talvez evitado de quebrar ou de terem feito escolhas ruins. Exatamente, eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que o grande ponto é essa questão impactou muito essa questão de um dia a gente não ter dinheiro para nada, precisar de viver de ajuda de amigos, etc., por um tempinho, lógico, que depois eu consegui realmente voltar. Porque o que calhou foi o seguinte: o que calhou foi justamente pela inconstância de ter um período sem trabalho. O que entrava de dinheiro e saía mais do que a gente ganhava, não estava entrando nada. E aí começaram os problemas todos, de realmente até de mudar de casa, viver com a ajuda de amigos e tal. E aí eu acho que essa educação financeira, primeiro que ajudaria a não, ou então ajudar a minha mãe, ou então compartilhar aquilo de maneira mais coerente, por mais que fosse blindado e tudo mais. Mas mesmo sem ter tido educação financeira, eu me vi obrigado a ir atrás e tentar reverter aquele cenário que se encontrava e já procurar sempre e colocar algo na cabeça, que aí eu acho que existe até hoje, é tentar administrar de maneira com que, já que minha carreira é tão estável, de ter algo que me garanta um pouco mais de calma, ou então um pouco mais de paz, mesmo que algo parecido aconteça, entendeu? Com o passado. Mas eu acho que seria essencial desde uma... E aí quando eu falo de educação financeira, eu acho que é uma educação para a vida adulta, de certa forma, né? Que é tipo uma declaração de imposto de renda que nunca é tocado no assunto no colégio, sabe essas coisas? Na base, né? Não vem, né? Na base. Não vem. É tabu, né, Luciano? A gente já falou isso aqui algumas vezes, né, Kleber? A gente fez uma semana do planejamento financeiro totalmente dedicada a esse assunto e a gente trouxe especialistas e eles foram todos unânimes em dizer que dinheiro é um tabu dentro de casa, é um tabu na vida de muita gente e isso atrapalha demais. É difícil falar sobre dinheiro com os amigos, com a família, com a pessoa que mora com você, né? Exatamente, porque quantas vidas de casais não são prejudicadas justamente por ser um tabu?
dos gastos de um ou de outro, que acabam gerando ali um conflito gigante por ser um tabu. Eu acho que é basicamente para isso. E na minha casa não era diferente. Era esse tabu. Era o tabu que gerava brigas entre os pais, era o tabu que gerava, às vezes, até da minha mãe, e eu entendo completamente, não a culpo por isso, mas às vezes de um tentar acobertar algum gasto que não era coerente com aquela realidade que a gente vivia. Então, assim, esse tabu prejudicou bastante. Mas é claro que virou um aprendizado para mim no futuro, por mais que hoje eu ainda tenha que... Ainda não tenho uma educação financeira como eu gostaria de ter, sabe? Opa, depois a gente indica um canal de um podcast aí que talvez te ajude um pouquinho, Luciano. Muito obrigado. Acho que pode ser um caminho. Mas até pegando esse ponto, assim... apesar das dificuldades, quem vive uma realidade como essa que você acabou de nos contar, também tem muito mais noção, né, do valor das coisas. Em que momento, assim, você consegue dizer que você começou a enxergar a possibilidade, até trazendo para o nosso mundo aqui no dia a dia também, de investimentos, de começar a poupar, de começar a fazer uma reserva? Como que foi? O que você começou quando e como que você começou a fazer isso na sua vida? Eu acho que depois nesse primeiro momento, nesse momento crucial aí de dificuldade, eu acho que não existe... Quando você não tem nada para poupar, então é basicamente ali suprir as necessidades, né? Então, acho que naquele primeiro momento foram supridas as necessidades, aí tudo começou a rolar basicamente de maneira melhor, mas naquele momento foi meio que o start point do pensar, eu preciso fazer, eu não posso ficar mais à mercê de uma situação onde eu não tenha controle total e possa acontecer ou acarretar algo parecido. Então eu tenho que pensar no meu futuro. Como que vai ser isso? Como que eu vou começar a administrar esse dinheiro? O que entra, o que eu vou economizar, o que vai ser uma garantia e como que eu vou usar essa garantia? Vai ser na poupança? Quais são os outros tipos de investimento que eu posso fazer? Tentar comprar um imóvel, aquele sonho da casa própria, etc. Como que eu vou ter que fazer com esse dinheiro? Eu acho que ali foi o start point, mas entre começar a pensar nisso e realmente começar a fazer com que o dinheiro realmente ficasse de uma maneira mais coerente ali investido, eu acho que demorou bastante. Eu acho que a gente fala que ele trabalhasse para você, né? Eu acho que sim. E tanto é que hoje eu acho que ele ainda não trabalha do jeito que eu gostaria. Eu acho que eu gostaria que ele trabalhasse igual eu trabalhava quando era criança, sabe? Planejamento financeiro, Luciano? Ou ainda nem um pouco. Não? Nem um pouco, nem Qual um é teu pouco. fraco? Qual é o meu fraco? Eu gasto demais. Essa saída de... assim, que planejamento é esse que eu gasto demais? Não é um fraco, é um forte, né? Exatamente, é esse que é o problema, porque assim eu acabo às vezes tendo gastos que realmente, é claro, acabam satisfazendo algumas coisas, algumas vontades, mas que realmente poderiam me dar um retorno maior depois, né? E claro, eu acho que para a maioria da população, acho que para a maioria das pessoas, o investir ainda é algo muito difícil de entender, tem algumas inseguranças. Bom, e esse ano ainda mais, né? Porque a menina dos olhos de todo mundo virou Tesouro Direto, aí de repente muda o negócio, agora vem a pandemia. Então, assim, é muito complexo, né? Porque é tudo conectado, né, de certa forma. Então, as pessoas às vezes não tendem a pensar nisso. Vou investir em ações. Só que você faz um acompanhamento do mercado é difícil realmente, né? Ô Rê, tem uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui no podcast, que eu sempre conversei muito com os clientes, e o Luciano trouxe agora um ponto que eu lembrei, até pra você ficar super tranquilo, viu, Lu? Que tá tudo bem, viu? Você não tem nada de errado. Porque, na verdade... Tu não tá no mundo da lua, não, Luciano, por ter toda essa visão. Não, e quando a gente para analisar, né, para que serve o dinheiro? O dinheiro, ele serve para quê? Ele serve, né, para gastar, ele serve para ser gasto. A utilidade dele é essa. Então, a primeira natural lição que a gente tem é: se eu tenho dinheiro, eu vou gastá-lo. Eu vou utilizar. Aí entra a questão de como gastá-lo. Né? E o poupar, ele é super importante para que você possa continuar gastando. Mas tem que dividir muito bem isso que a gente brinca. Às vezes, né, tem o famoso tio Patinhas lá para as crianças de hoje em dia. Talvez seja algo que eles nem conheçam ou nem tenham tido contato, né? Mas a gente tinha muito, que era aquela coisa da avareza também, do não gastar nada. Né? Que também está errado. E esse equilíbrio é super importante, que o Luciano trouxe um ponto muito bom aqui, né? Que é a educação, tipo, a criança desde pequena saber, tipo, eu tenho que gastar, eu posso gastar, eu preciso gastar, mas eu vou
ter sempre que gastar, ele não pode faltar. E aí essa relação que é importante, o poupar gastar se torna natural. de maneira inteligente, né? O poupar se torna natural para também só não poupar e não fazer as coisas legais e importantes que a gente precisa fazer, né? Mas eu acho que eu cheguei nesse ponto mesmo, assim, de ter um equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Legal. Né? E aí eu acho que eu consigo hoje realmente conseguir gastar com as coisas que eu gosto, conseguir, por exemplo, principalmente em viagem, etc., que é algo que eu acho que é um investimento que, para mim, na hora de gastar, eu acho que vale a pena, mas sempre poupando, colocando assim, talvez colocando o dinheiro em lugares diferentes, em coisas diferentes, para que também realmente eu tenha segurança de certa forma. Isso é bacana até porque isso te dá liberdade, né, Luciano? É uma coisa que eu levo muito a sério, por exemplo, eu ter a liberdade de escolher se nas minhas próximas férias, por exemplo, eu vou querer viajar para onde eu vou e eu não vou ficar endividada por causa disso. O dinheiro, ele tem que servir para a gente realizar coisas que a gente gosta e não para se tornar uma preocupação na nossa vida, né? Exatamente. Mas aí tem um problema que aí eu acho que cada pessoa com o seu problema, né? Cada pessoa com seus fantasmas. E aí eu tenho um problema porque por conta de lá no passado, minha mãe, etc., às vezes fazer algumas compras de tipo, aquele crediário gigantesco, juros e etc. Eu tenho uma coisa comigo que, assim, eu tenho uma mania que às vezes não é muito legal, porque nem sempre é legal somente se você consegue barganhar ali um bom desconto, etc., pagar tudo à vista para não ter aquela dívida para nada. E muitas vezes não é o melhor negócio. A análise de como isso ali é complicada, mas às vezes eu tendo a falar assim, não, já vou tirar isso da frente, por mais que não... E aí acaba que não é o melhor às vezes, né? Às vezes. Mas de certa forma eu consigo me comunicar direito, consigo barganhar um bom desconto ali para conseguir suprir e realmente não deixar nenhuma dívida. Por exemplo, é algo que realmente me está sempre na minha cabeça, assim, dívida é algo que me tira o sono. E aí eu acho que também por conta dos traumas lá do passado, mas é isso, acho que hoje em dia eu consigo equilibrar bastante as contas. Não, tá certinho, Luciano. E ainda mais dívida no Brasil, né? Só lembrando, pessoal, a taxa de juros ela baixou muito, mas ela não reflete ainda pro custo dos empréstimos, né? Quando as pessoas têm que tomar empréstimos, isso que o Luciano trouxe é super importante. A relação sempre foi muito mais caro para se pagar, e é até hoje em qualquer lugar do mundo, do que para se guardar. Né? Então, tomar um cuidado enorme aí exatamente para não ter esse tipo de problema, certo, Rê? Certo. E eu tenho uma pergunta aqui, Luciano, que é a mais importante de todo este podcast. Putz, verdade. Meu Deus. Verdade. Como, né? Quem ficou o gravador do Lucas? Então, eu tive uma dívida que eu tive que vender esse gravador. Mentira. Eu já suando frio aqui. Penhorou o gravador. Eu penhorei, eu peguei o dinheiro, agora tô sem dinheiro pra pegar de volta. É engraçado, né? Porque assim, eu tenho 2 daqueles gravadores, exatamente o mesmo modelo, etc., em casa. E a pergunta é geralmente assim, com quem ficou aquele gravador? É geralmente essa pergunta. O gravador que foi utilizado no Mundo da Lua, aquele gravador, por exemplo, ninguém sabe com quem ficou. Fala sério. Caramba. Ninguém sabe. Esse é um problema da gestão pública, assim, de uma TV que é uma fundação e etc., que sofreu alguns problemas, assim, durante todos os anos em que a gente sabe que culminou agora com pouquíssimo dinheiro para suas produções, por mais que seja tão importante uma programação educativa da TV Cultura no Brasil. Mas aquele gravador, o original mesmo, ninguém sabe com quem ficou e etc. Mas eu tenho 2 que são exatamente iguais, exatamente o mesmo modelo, mesmo porque aquele gravador não era um gravador que foi feito para o programa. Era de uma fábrica italiana chamada Geloso, que pós Segunda Guerra, ela fechou, na verdade. Na guerra, claro, foi uma fábrica que foi utilizada para produção de rádios e telecomunicação para o exército italiano, mas pós-Segunda Guerra ela foi fechada. Mas é um gravador maravilhoso, porque ele é lindo, né? Ele é lindo, assim. Sim, ele é lindo. Lógico. E ele é quase que o personagem principal do Mundo da Lua depois de ti. Não, e ele era objeto de desejo da criançada. Nossa, demais. Você queria ter um daquele. Rê, vamos fazer então aqui uma prestação de serviço de utilidade pública às pessoas que estão nos ouvindo. Se alguém por um acaso
encontrar, souber onde está o paradeiro, o dono original está conosco aqui, a gente avisa ele, tá, pessoal? A gente tem que resgatar esse Achados e perdidos. Eu agradeço. E, aliás, o investimento que eu tive que fazer para ter esses 2 gravadores não foi pequeno. Mas eu achei acredito. Primeiro porque são gravadores raríssimos, porque eles têm um número limitado, porque essa é exatamente o mesmo modelo. Ele teve um problema ali de engenharia na época que foi feito e logo foi substituído por um modelo mais moderno. Então são poucas unidades que existem no mundo. E quando eu tive que comprar de 2, um americano, um colecionador americano, e um outro, um colecionador francês. Ou seja, mas esse investimento é um investimento que valia a pena. Onde já se viu o Lucas Silva não tem um gravador desse em casa? Não tem como. Demais. Até um detalhe, você falou Lucas Silva. Eu tenho um mico, Kleber, que quando eu conheci o Luciano pessoalmente, eu chamei ele de Lucas. Eu não sei se tu lembra disso, Luciano. E aí eu queria te perguntar se muita gente... É isso que eu ia falar, deve ser muito comum, né? Todo mundo deve te chamar de Lucas. Nossa, mas muita gente, ainda mais porque é Luciano, Lucas. Sim, então aí a confusão tá generalizada, né? Mal sabia o Luciano que se tivesse lá atrás, no primeiro roteiro, sido Luciano Silva ia ajudar muito na vida dele, né? Muito. Nos próximos. Mas tudo bem, as pessoas chamam de Lucas, chamam de Pedro e tá tudo certo. É um orgulho, né, ter feito parte de programas assim tão legais. Nossa. Cara, sensacional. É muito. E games, que a molecada hoje é game a todo momento, desde pequenininho, né, Luciano? Eu acho que é isso, né? Porque a gente chegou já numa geração, eu peguei uma geração que, na minha geração, basicamente foi a transição, né, de não termos videogame e foi criado o videogame, o surgimento do videogame. Sim. E hoje em dia essa geração já não sabe o que é viver sem jogar, né? Basicamente é isso. Uhum. E às vezes tem uns tabus que é do tipo, até hoje, né? Quando eu comecei a trabalhar com videogame, ainda tinha os tabus da questão do o videogame faz mal pra televisão, estraga a televisão, como as mães falavam. Pro filho não ficar o dia todo jogando, né? Exatamente, que era um artifício ali para fazer a criança parar de jogar. E hoje, claro, ainda há discussão, mas os benefícios do game são enormes. Mas como tudo, eu acho que tudo em excesso faz mal. Então, é mais uma tarefa para os pais conseguir dosar essa quantidade de videogame que é ali. E é claro, existem jogos e jogos. Essa educação gameística e também é uma coisa que realmente é complicada e é um conflito de gerações aí, porque às vezes os pais, os avós não entendem essa questão de que jogo não é só jogo violento, às vezes, como às vezes a gente acaba vendo, etc. Existem vários tipos de jogos, tem jogos educacionais, tem simuladores que auxiliam na medicina, em simuladores que auxiliam na indústria da aviação. Então, jogo é muito mais do que simplesmente para o entretenimento. É muito mais complexo do que parece. E se a gente for pro lado da grana, é muito mais, às vezes, atrativo do que muitos outros mercados. Então, são muitos fatores que envolvem o mercado de game. E as crianças hoje em dia consomem muito game. É um filão gigantesco também, até para termos mais games educativos, para termos games de outras maneiras que às vezes a gente nem parou para pensar que poderiam existir antigamente, né? E virou uma profissão /esporte também, né, Luciano, hoje? Cada vez mais, né? Eu acho que vem para suprir. A gente já sente isso, basicamente, que às vezes o menino ele não assiste um jogo de futebol. A gente está falando de futebol, que é o esporte mais popular do mundo, para assistir só jogos de esportes, né, de esportes eletrônicos e você vê cada vez um movimento maior disso e paralelamente a isso o cara consumindo produtos atrelados a essa modalidade, que acaba tendo mais exposição, que acaba tendo números dia após dia, números maiores que muitas partidas de futebol, dando mais exemplo do esporte mais famoso do mundo, e que cada vez mais empresas acabam se focando nisso, investindo nisso, porque é um público que é o seu público que está sendo formado agora, que vai ser o seu cliente daqui a um tempinho, e é o cara que você tem que pegar, porque ele está escapando para algo que muitas vezes as empresas ainda não têm conhecimento, porque é algo novo. E é geralmente isso que acontece. Geralmente hoje a menina dos olhos são os esportes. Muitas empresas que não são endêmicas acabam querendo investir ali e às vezes investem de maneira errada também. Aí tem o investimento das empresas em relação a marketing, mas às vezes é como tem que ser. Às vezes acaba entrando, é uma enxurrada de grana no negócio que não tem conhecimento, porque naquele momento tem que se fazer presente. E aí vale também
uma grande discussão com empresas de como estão investindo dentro desse mercado, que é um mercado que cada vez está mais forte e que é um mercado que não dá para ignorar, porque não é mais futuro, é mais presente, já está rolando, e não só empresas, mas como consumidores estão aí vorazes por consumir mais esse tipo de conteúdo, sabe? Bom, hoje tem já produtos de investimento que investem em empresas de esportes, de games. Teve um que até a própria Itaú Asset lançou, acho que foi no ano passado ou no outro, um produto que era focado nisso. É um mercado gigante que ele se espalha para todas as outras áreas, né? Não é só ali o jogo eletrônico, ele interfere em muitas áreas, como até no mercado financeiro, né? Quando uma coisa que parece tão nada a ver chega no mercado financeiro, meio que dá a noção do volume, do tamanho que ela atingiu, né? Exatamente. Hoje você tem organizações, você já tem uma movimentação de dinheiro dentro desse mercado que, como eu disse, e aí, porque a gente sempre quando fala de futebol vê cifras gigantescas, e aí é natural, Sim. A gente tem já organizações que já movimentam tanto dinheiro quanto grandes clubes brasileiros. Então, assim, não é algo que dá para ignorar mais, sabe? Uhum. A gente sai dessa gravação hoje com 2 pautas, Kleber, para próximos episódios, que o Luciano nos trouxe. Obrigada, Luciano. Uma delas é falar mais sobre, né? Mais sobre games, gamificação e também o impacto dessa área, desse nicho de mercado no mercado financeiro, em bolsa e tudo mais. E outra que é planejamento financeiro para quem não é assalariado. Acho que a gente deve isso para os nossos ouvintes, hein, Luciano? Acho que você vai ser um deles. Nossa, eu tenho certeza que esses 2 episódios aí eu não vou desgrudar um segundo para ouvir, porque essa do quem não é assalariado é algo que me persegue. Precisa. Com certeza eu preciso. E dos games, se o Luciano topar voltar para a gente fazer um especial de games, a gente faz um estudo aqui sobre investimentos nesse mercado. Ele vem com todo o conhecimento dele, que eu acho que pode ser realmente não só um episódio legal, mas também até para ajudar muita gente que às vezes, como a gente falou aqui, ele colocou, pode ser uma profissão, pode ser o caminho para muita gente, né? Que hoje em dia tem dificuldade no mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho tem mudado muito, as pessoas estão procurando outras alternativas, por que não, né? Sim, com certeza. Pode ser uma ajuda também para as pessoas. Com certeza, contem comigo. Ainda mais nesse momento que a gente vive exatamente nesse momento de pandemia, a gente pôde ver o quanto aumentou, justamente foi uma área que mal foi impactada por conta disso tudo. Claro, os grandes eventos com presença ali foi impactado, mas é um mercado que cresceu demais, que é justamente o mercado de games, que pode ser um caminho para o futuro aí para muitas pessoas. Com certeza. Show. Gente, muito bom. Luciano, muito obrigada. Foi muito legal ter você aqui. A nossa primeira celebridade do podcast, sabia? Celebridade! É sim. É sim, só não peço autógrafo porque virtual não vale. Obrigado a vocês pelo convite, viu? Muito obrigado. Adorei bater um papo aqui com vocês. E contem comigo que eu voltarei muito em breve, então, pra gente falar desses outros assuntos. Muito obrigado, Luciano. Valeu mesmo. E Kleber, a gente se encontra aqui neste bate local amanhã, que é de fato dia do professor, para trazer as nossas histórias com professores, não vai esquecer. Pode deixar, Rê. Obrigado mais uma vez, Luciano. Foi demais a participação, o carisma, toda a sua história, parabéns. E a gente te espera de volta aqui, com certeza. Valeu, cara. Com toda certeza. Valeu, Kleber. Valeu, Renato. Um beijão pra vocês e pra todo mundo que tava ouvindo a gente. Pra ti também. Obrigada a todo mundo que nos ouviu. A gente se encontra no próximo episódio do podcast. Até lá, gente, não esqueçam, cuidem, se protejam, se a gente ainda tá no meio de uma pandemia, e queremos vocês aqui todo dia ouvindo a gente nesse canal, na plataforma que você preferir, tá bom? Até lá, nos encontramos no próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.